Olá, bem-vindos ao canal A Jornada. Eu sou Romina Bestet e hoje é uma leitura intuitiva. É sobre um sonho e eu chamei esse sonho de A Iniciação. Eu gostaria de ler para vocês o sonho na qual essa mensagem se inicia hoje. Encontrei-me em uma sala com uma mulher de presença forte, pele morena, olhos verdes, como uma cartomante ancestral. Ela me ensinou um ritual com cartas e uma peneira usada para jogar búzios. Eu segui suas instruções e lhe entreguei o resultado. Ela consagrou tudo com uma língua como se fosse de outro mundo, a qual eu não entendia. Em seguida, preparou uma feijoada, mas havia muita água. Quando mexi, vi notas e notas de dinheiro mergulhadas no caldo. E eu disse: Eu tenho fome. Ela respondeu: Você sabe quanto tempo leva para ficar pronto? Antes de despertar, me vi em uma estação e então reconheci o lugar e soube. Voltei ao plano terreno, trazendo comigo a lembrança de um alimento espiritual ainda em preparo. Essa foi a mensagem que eu recebi e eu gostaria de estar iniciando a leitura de hoje com o oráculo, a voz da alma. Vamos ver quais são as mensagens que a espiritualidade, a ancestralidade quer nos passar com relação a esse sonho. Se você tem sentido no seu coração que essa mensagem ressoa com você, deixa um comentário, é muito importante. E se você constantemente tem tido os sonhos, talvez a espiritualidade esteja tentando se comunicar com você. Talvez essa mensagem seja para você que você tem sonhos, mas às vezes não se lembra. E talvez essa mensagem faça você se lembrar deles. Talvez essa mensagem lhe traga alguma lembrança referente a um sonho que você teve. Em especial, na mensagem que eu recebi, eles me mostram como eu tenho que colocar as cartas. E então, eu sinto que esse sonho não é só para mim, é para ser dividido com você também. Vamos ver o que o oráculo tem a nos dizer. Espiritualidade maior. Qual a mensagem precisa ser passada com relação a essa iniciação? Qual é a mensagem? Caíram duas. Uau! Caiu o efeito do espelho e caiu a carta da repressão. Bom, e a leitura, abrindo com essas duas cartas do o reflexo do espelho e a repressão, elas estão falando que talvez nesse momento você esteja vendo o reflexo de algumas atitudes suas, pensamentos, ações em outras pessoas. Talvez você não esteja consciente desse reflexo que você está vendo. Porque a carta do o efeito do espelho, ela fala que muitas vezes, quando nós nos vemos, às vezes, condenando alguém ou julgando os atos, as ações, os pensamentos de alguém, muitas vezes aquilo que nós julgamos na outra pessoa reflete algo em nós mesmos, que necessita de um olhar cuidadoso, de uma reflexão com carinho. E é isso que a carta da repressão vem falando. Talvez essas coisas que você vê às vezes como reflexo em outras pessoas, ou quando você se vê criticando algo, alguém ou alguma coisa, existe uma parte de você que está sendo refletida nisso. Talvez você não enxergue isso, mas a carta da repressão pede para que você não reprima esse sentimento por não enxergar. Olhe com cuidado, abrace o fato de você se conscientizar desse sentimento ser parte de um reflexo seu também e se interiorizar. No momento em que você se interioriza e vai de encontro, talvez a algo, alguma coisa que precisa de um olhar mais carinhoso dentro de você para que você trabalhe essa energia, você ganha sabedoria. E quando você se conscientiza de que isso também é parte de você, mesmo que seja ainda um lado sombra seu,
mas que quando você trabalha essa área, essa energia, então você se liberta. Então essa energia de hoje abre falando: olhe com carinho e com cuidado e reflita sobre, não reprima tudo aquilo que você condena nos outros, julga, fala mal, fala errado. Pare e pense. Existe uma parte daquilo que reflete também em você, que também reflete algo interiorizado seu, que é uma parte sua, da sua sombra, que necessita de reflexão. Eu vou pedir uma carta para o tarô africano para saber qual é a entidade, o orixá, rege essa leitura hoje. Porque muitas vezes, no sonho que eu tive, como o sonho foi relacionado à feijoada, como o sonho foi relacionado à tiragem de cartas, juntamente com búzios, eu senti uma energia de que talvez os orixás queiram falar hoje. Então, por isso, eu vou abrir com o tarô dos orixás. Vamos ver o que eles têm para dizer. Ok, já saiu uma. E a primeira carta é o 10 de espadas. Mas é necessário saber. Mas é necessário saber para esse momento. Espiritualidade maior. Ok. Saíram mais duas cartas. Saiu a carta da morte, saiu o Hierofante. A carta do 10 de espadas vem mostrando que talvez você esteja num momento de desespero, de agonia. Mas essa carta também fala do término de algo, do fim de algo. Talvez o fim de algo está te dando uma sensação de desespero e de agonia. Como se você não tivesse mais esperanças aqui. Você se ajoelha e grita por ajuda à sua ancestralidade. Você faz até ofertas para eles. Eles vão te ouvir. Eles vão te ouvir. Eles vão colocar um fim nisso que está te agoniando. Eles vão colocar um fim nessa angústia, nesse sofrimento, nessa dor, que pode ser tanto mental quanto física. Os orixás que vieram nessa leitura, a carta da morte é representado pelo orixá Egum, que também significa a transformação aqui, que é o fim de algo para o início de um novo ciclo. E o outro orixá que veio foi Oxalá, que é representado aqui pela carta do Hierofante. É o homem sábio, né? É a proteção, é o equilíbrio, é o amor universal. Então, Egum vem colocando um fim nesse seu sofrimento e Oxalá vem te trazendo sabedoria e proteção nesse novo início. Eu vou abrir com a clarificação com o tarô Wildwood. Vamos ver o que mais eles têm para falar sobre... Não, eles estão pedindo para continuar com o baralho africano. 10 de espadas. Caíram duas cartas, caiu o 5 de paus e caiu o 8 de copas. O 5 de paus aqui no baralho africano, ele não está em conflito com ninguém. Ele está procurando juntar tudo aquilo que lhe é necessário nesse momento para ajudar com que esse sofrimento acabe. O 5 de paus, em específico nesse baralho africano, tem um sentimento de paz, não há conflito, há busca em juntar fontes para que ajudem a terminar esse sofrimento. E o 8 de copas vem mostrando que talvez você esteja incerta sobre a sua situação no futuro. Você tem emoções de incerteza sobre se haverá o suficiente para você no futuro. Ok, clarificação, o que Ogum faz aqui? O que Ogum, ops. Caiu a carta do 8 de espadas reversa, assim. E caíram mais 4 cartas em forma de bloqueio. Assim. Saiu o rei de copas, saiu o eremita, saiu a carta da estrela e saiu o carro. Só que todas elas saíram na posição de bloqueio. Elas não saíram reversas, mas elas saíram numa posição de que tudo está a caminho. Egum
veio clarificado com o 8 de espadas, que vem falando de um tempo de dificuldade termina, porque Egum é a carta da morte. Então é o fim de um tempo difícil, o fim de uma, talvez de uma solidão aqui, em algo que você estava desesperado antes. Isso acaba e se dá início a um novo ciclo, aonde você vai se transformando nesse rei de copas que veio em posição de bloqueio. E é muito interessante porque você vai se tornando aos poucos forte como esse leão, determinado como esse leão, todas as características de perseverança, lealdade, honestidade, a força interior, o controle das suas próprias emoções, você vai se tornando esse líder. E é por isso que ele vem clarificando a carta da morte, porque é um processo de transformação onde todas essas dificuldades, elas apareceram para ir te moldando a ser esse líder, a você liderar com o coração, com as suas emoções. Mas o rei de copas, ele é muito estável, ele é emocionalmente estável, e por isso que ele veio em posição de bloqueio, porque isso é um movimento no qual você está se transformando ainda. O eremita também veio na posição de bloqueio, e isso significa que toda essa transformação ocorre porque você se interioriza. Muito interessante porque entra em correlação com as duas cartas de energia que abriram. Você precisa se interiorizar para poder fazer esse crescimento emocional. Para isso vai necessitar muita sabedoria também. Mas veio a estrela. Você tem esperança que toda essa interiorização, que todo esse trabalho que você está fazendo, em particular nesse tarô, ela vem olhando no espelho aqui também. Você encara o seu lado sombra, você analisa, você respeita, você abraça com carinho para compreender, para entender, porque você tem fé, você tem esperança, você quer evoluir, seja espiritualmente, seja financeiramente, seja amorosamente, seja como for, você quer melhorar, você quer se desenvolver. Então você tem esperança e você olha para isso, né. E aqui uma correção, essa não é a carta do carro, essa é a carta dos amantes. Você olha para si com amor. Toda essa transformação, você faz esse processo de interiorização e você olha para tudo isso com amor, você abraça essa transformação com amor, você começa a fazer decisões nas quais você escuta a sua intuição, você escuta o que o seu coração diz. Essa transformação também vai exigir decisões da sua parte. Tudo está, mas tudo veio na posição de bloqueio, tá tudo ainda se desenvolvendo. Os amantes, tenho que olhar nas minhas anotações porque eu não sei o nome de todos os orixás, mas os amantes, eles são correlacionados com Oxóssi, a estrela é Oxum, e o eremita, Obaluayê. Para o Hierofante, para o Hierofante já saiu. Saiu também na posição de bloqueio. Tô falando. Ai, que lindo! E saiu o 10 de copas. O 10 de copas é aquele excesso, né? Aquele excesso de emoção, aquele excesso de completude, aquele excesso de realização. É tudo fluindo em abundância. Mas também veio na posição de bloqueio. É algo que o Hierofante, ele fala sobre o aprendizado, sobre as tradições, sobre o ensinar. Esse homem sábio vem protegendo todo esse caminho, ele sabe a conexão entre o mundo terreno e o mundo elevado. Todo esse aprendizado que você recebe, ou talvez até todo o aprendizado que você decide seguir, está protegido pelos orixás e te leva a um caminho de completude.
É algo que vai se desenvolvendo pouco aos poucos, não se aprende tudo do dia para a noite. Esse processo de aprendizado é um processo longo, que vai gerar essa abundância. Você sai de um 10 de espadas para você ir para um 10 de copas. O eremita aqui, o eremita não, o hierofante aqui, ele é representado por Ogum. Aqui, representado por Ogum. Ok, agora sim, tarô Wildwood. O que mais é necessário saber para esse momento? O que mais é necessário saber para esse momento? O imperador. O que mais? Oito de pentáculos. Espiritualidade, divindade, ancestralidade. Ok? Cavaleiro de pentáculos. Ok, já caiu a última. Sete de pentáculos. A carta do imperador, que nesse tarô ele é chamado de o Homem Verde, vem dizendo que esse novo ciclo que se inicia, você lidera com foco, com sabedoria, você lidera fazendo crescer com visão de futuro aquilo que você quer. Você aqui é o divino masculino muito forte, você se torna um líder de autoridade e você lidera algo com paixão, algo que é o seu propósito de vida. Isso que você lidera com foco, com paixão, com propósito de vida, com ação, é algo no qual você é especializado, é algo no qual você estudou muito para fazer, é algo onde você utiliza as suas mãos, é algo onde você deixa a sua marca no que você está fazendo. É algo que exige muito esforço, porque veio também o cavaleiro de pentáculos, e nesse baralho ele vem como um cavalo. Esse esse novo ciclo, esse novo projeto, seja lá o que se inicia, mas as cartas dizem que isso que você lidera é algo que exige uma habilidade muito grande sua, na qual você se especializa, na qual você usa as suas mãos, algo no qual você precisa persistir, algo que talvez exija uma força física até sua, é algo no qual você também demonstra a sua força, a sua imponência, e isso que você faz cuida dos outros. Nisso que você faz, que você lidera, é para o bem maior de outras pessoas, é para a cura do corpo de outras pessoas. Então, muito provavelmente, o que as cartas dizem aqui é que você vai ser ou um empreendedor de algo relacionado à cura física, pode ser também a cura mental. Muito provavelmente você se torna um chefe aqui ou o dono de alguma companhia, mas na qual você é extremamente especializado. Aqui estamos falando de doutores, estamos falando de treinadores, de coaches, de mentores, tudo relacionado à área do corpo, à área da saúde. E que nós temos oito de pentáculos, cavaleiro de pentáculos e o sete de pentáculos. É o que você lidera, é algo que cresce, se materializa, é algo assim que vai te trazer dinheiro, mas vai exigir muito esforço, não só de sabedoria, mas de especialização, de força física realmente. Vai ter que botar a mão na massa, mas é onde você constrói um reino para cuidar de outras pessoas, para curar. Você pode aqui ser, eu estou falando talvez de você se tornar um fisioterapeuta, de você se tornar um dono de uma academia, de você se tornar talvez um reikiano, ou talvez de você se tornar alguém que cura com as mãos. Ah, ok. Tô chocada com essa leitura. E é por isso que as cartas do tarô africano veio todas assim em posição de bloqueio, porque para que tudo isso se desenvolva é necessário o fim, por isso que veio a carta da morte. É necessário que todo esse processo de se tornar esse leão, se tornar esse rei de copas, em andamento, na qual você aprende, que daí vem o
o Hierofante, e que realmente você chega nesse 10 de copas. Então, e essa é a função que muito provavelmente se abre aqui, né, com o imperador, o oito de pentáculos, o cavaleiro de pentáculos e o 7 de pentáculos. Muito linda essa leitura. Eu vou terminar com um arquétipo. Qual o conselho? Conselho para essa leitura, por gentileza. Qual o conselho? Conselho. Voaram. E saíram 3 conselhos. O primeiro foi The Crone, The Hunter, que é o caçador, The Destroyer, que é o destruidor. A carta The Crone fala sobre a magia, a mágica, sobre a espiritualidade, sobre a sua intuição, sobre o poder que você tem de manifestar as coisas através da sua magia. Fala da sua conexão com o mundo superior. E o conselho hoje pede para você usar da sua magia, usar da sua intuição, da sua conexão com a espiritualidade, com o mundo superior, para você poder seguir com força. A carta do Hunter fala seguir com força em direção ao resultado que você quer, com foco, com perseverança, resistência, você vai em direção àquela luz que você quer, você manifesta o que você quer e você necessita de força para ir em direção àquilo que você quer com foco. Tudo isso porque você necessita dessa força e desse foco, porque tudo isso que você manifesta e quer e que você alcança necessita passar por um processo de destruição para um reinício. Então as cartas elas saíram exatamente nessa sequência. E se você vê, o cavalo vai em direção ao ponto de luz, que é esse foco, onde tem 2 olhos aqui de águias. Esse resultado que você quer, esse objetivo que você quer, isso aqui que você quer manifestar de ser um líder curador, necessita que você use da sua magia. Necessita força e necessita foco. E essa força é porque você vai passar por um processo de transformação gigantesco. Eu não estou falando que vai ser fácil e que não vai ser doloroso, mas vai ser gratificante. Que vai te trazer, você vai seguir então o seu propósito de vida. Eu agradeço você por me ouvir.